Não se percam, nós estamos falando de abuso de autoridade, estávamos falando sobre o artigo 21, que é manter presos de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento. Manter presos de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento. Você não pode manter mulher na cela com homem, nem homem na cela com mulher. Atenção! Pena de detenção de 1 a 4 anos em multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem mantém na mesma cela criança ou adolescente na companhia de maior de idade ou em ambiente inadequado, observando o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Como eu disse na aula passada, nós tivemos um caso de uma adolescente que foi mantida numa cela com presos em Abaetetuba. E sem entrar no mérito da questão, realmente é uma questão absurda que acontece. Muitas das vezes o adolescente ele é mantido em local inadequado dentro da própria delegacia de polícia, o que é ilegal. Então temos que ter muito cuidado com isso, como também temos que ter muito cuidado com o preso que é mantido na mesma cela, que são de ambos os de sexos diferentes. Eu não posso colocar o homem na cela da mulher e nem a mulher na cela de homens, porque ela pode sofrer abuso sexual. Agora temos uma questão interessante. Olha essa decisão do Supremo. A identidade de gênero é manifestação da própria personalidade da pessoa humana e, como tal, cabe ao Estado apenas o papel de reconhecê-la, nunca de desconstituí-la. Então, imagine que uma mulher trans peça para não ficar em celas com os homens. Ela tem direito a ficar numa cela separada? Sim. Porque a pessoa transgênero que comprove sua identidade de gênero dissonante daquela que foi designada ao nascer por autoidentificação firmada em declaração escrita desta, sua vontade dispõe do direito fundamental subjetivo à alteração do prenome e da classificação de gênero no registro civil pela via administrativa ou judicial, independentemente de procedimento cirúrgico e laudos de terceiros, por se tratar de tema relativo ao direito fundamental do livre desenvolvimento da personalidade. Então, meu amigo, você que está assistindo essa aula, saiba que a mulher trans tem o direito de ficar em cela diferente. Ah, professor Franklin, mas ela tem que fazer a cirurgia, ela tem que ter a identidade civil? Não. Basta que ela declare. E essa declaração, ela tem um direito subjetivo a ser tratada como ela se declara no seu gênero. Atenção, para não responder por abuso de autoridade, caso ela seja colocada na mesma cela. Obtenção de prova por meio manifestamente ilícito. Meus amigos, vocês policiais, sabem que nós, infelizmente, na audiência de custódia, a gente descobre muita coisa. E lá na audiência, muitas das vezes, o acusado, não sei se às vezes de forma justa ou injusta, ele acusa, diz, olha, essa droga que foi encontrada aqui, ela foi plantada pela polícia militar. Então, meu amigo policial, se você encontrou a droga, ainda agora me perguntaram, na casa de um traficante, você pode bater a foto da droga de forma que não identifique a pessoa, mas identifique a droga, naquele imóvel, juntar no processo. Isso é prova, doutor? É prova. Por meio ilícito? Não. Você bateu uma foto daquele pacote de droga, daquele pacote de cocaína, de maconha, dentro do imóvel do cidadão. Porque depois, esse cidadão, ele pode dizer que você praticou uma conduta ilícita, você plantou aquela droga. E existe muito essa declaração lá na audiência de custódia. Então, eu recomendo que você se resguarde, entre na casa com outro policial, leve testemunhas idôneas, bata a foto dos locais e armazene no seu celular.
e peça para o policial civil que preside o inquérito, por delegado de polícia, imprimir a foto e juntar no processo. Além do exame de corpo de delito, que deve existir, exame toxicológico da prova pericial da droga. Porque proceder à obtenção de prova em procedimento de investigação ou fiscalização por meio manifestamente ilícito, eu vou ter a conduta tipificada no artigo 25 da lei de abuso, nova lei de abuso de autoridade, cuja detenção é de 1 a 4 anos e multa. Vocês estão vendo que a maioria dos crimes tem detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único, incorre na mesma pena quem faz uso de prova um desfavor do investigado ou fiscalizado com prévio conhecimento de sua ilicitude. Então, você, policial, que sabe que aquela droga foi obtida ilicitamente, que aquela prova foi obtida ilicitamente, não deve fazer uso daquela prova, porque você pode responder por crime de abuso de autoridade. Atenção! O juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível não poderá proferir a sentença ou acordo. Lógico que nós teremos futuramente, eu espero, um juiz que cuide só da parte do inquérito, que é o juiz das garantias, e terei um juiz que vai cuidar do processo, que vai ser o juiz da instrução. Enquanto eu não tenho, se o juiz conhecer o conteúdo da prova que foi declarada ilícita, ele não poderá se manifestar nos autos do processo. Outra questão é o enunciado 16 do Conselho Nacional de Procuradores Gerais. Diz o seguinte: ressalvadas situações excepcionais pacificadas, o uso da prova derivada da ilícita está abrangido pelo tipo penal incriminador do artigo 25. Significa que uma prova ilícita, ela gera a prova, outra prova ilícita que dela derive. Certo? Então, por exemplo, se eu obtive a confissão do acusado mediante tortura, é uma prova ilícita, certo? Se o acusado vai lá e confessa onde está a droga por essa tortura, a outra prova que foi o local onde a droga está, e você pode até fazer a apreensão, mas como a prova é derivada de uma tortura, nós vamos ter um problema de ilicitude da prova. Então, cuidado com isso, porque você responde pelo artigo 25 do abuso de autoridade, devendo a gente ter conhecimento inequívoco da sua origem, do nexo de relação entre a prova ilícita e aquela dela derivada. Por quê? Se a confissão foi obtida mediante tortura e ele diz onde está a droga obtida pela polícia, que foi obtida mediante tortura, é uma prova derivada da ilícita. E isso também pode gerar abuso de autoridade. Requisição ou instauração de procedimento investigatório sem qualquer indício. Olha só, você vai investigar como delegado de polícia, como promotor de justiça, um determinado ilícito, sem que haja indício nenhum. Às vezes por má fé, às vezes por maldade. Veja que é o artigo 27 da Lei de Abuso de Autoridade. Requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa em desfavor de alguém, à falta de qualquer indício da prática de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa. Não é que você não possa instaurar, é em desfavor de alguém sem que tenha nenhum indício de prática de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa, e você está instaurando por maldade, por má fé. Detenção 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Não há crime quando se tratar de sindicância ou investigação preliminar sumária devidamente justificada. Então, se é uma investigação preliminar justificada, sumária, não há crime. Veja que a Constituição Federal deixa muito claro que são atribuições do Ministério Público requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial indicando os fundamentos de sua manifestação processual. Lógico que o Ministério Público só vai pedir a instauração de inquérito se ele tiver fundamento.
Mas, professor Franklin, se o promotor de justiça pede instauração de inquérito sem fundamento, ele também pode ser responsabilizado por abuso de autoridade. Na próxima aula, nós vamos falar sobre o enunciado 17, que fala da configuração do abuso de autoridade pela deflagração de investigação criminal sem provas. Eu pergunto, até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta?